Olá, este é o segundo vídeo da série de curiosidades a respeito de Stephen King. Este canal dedica-se a falar sobre livros, quadrinhos e filmes. No vídeo anterior falamos a respeito das desventuras do escritor com os vícios em álcool e drogas. Neste, abordaremos um acidente que ele sofreu e a maneira como lidou com isso. Em 1999, o escritor sofreu um acidente que acabou virando notícia não só pelo acontecimento em si, como também por seus desdobramentos. Principalmente por causa do modo como King lidou com isso. Houve certo murmúrio entre parte dos fãs e também entre algumas pessoas ligadas ao mercado literário. Será que King está apenas fazendo marketing de si mesmo ou alguma coisa não vai bem dentro daquela cabeça? Era a pergunta que esse pessoal se fazia. Era o mês de junho daquele ano, 1999, e Stephen fazia uma de suas costumeiras caminhadas no acostamento de uma via de pouco movimento. Normalmente ele, além de se exercitar, ficava elaborando conceitos e diálogos para suas histórias. Ele tinha na época 51 anos e já estava longe aquele tempo que vimos no vídeo anterior. Stephen se cuidava muito bem e levava uma vida saudável. Então, do nada, surgiu uma minivan e nela estavam o motorista e seu cachorro de estimação, este acomodado no banco de trás. O animal se soltou do cinto de segurança e o motorista se distraiu com isso, olhando para trás por um instante. Perdeu o controle do veículo. King, que não tinha nada com isso, foi atropelado por esse carro consideravelmente pesado e que estava numa velocidade igualmente considerável. O autor foi lançado longe, cerca de 4,5 metros, segundo a perícia, e caiu numa vala, gravemente ferido. Para sermos justos, o motorista da minivan prestou todo o devido socorro, inclusive levando King ao hospital, e assumiu a culpa do acidente perante a justiça. Mas o resultado da topada não foi nada agradável para o atropelado. Vamos à lista dos prejuízos corporais: 4 fraturas expostas, inclusive uma na perna, fratura do joelho, fratura do quadril, colapso de um dos pulmões, cortes profundos no rosto, uma lesão cerebral felizmente leve e desalinhamento de algumas vértebras. Os médicos foram unânimes em afirmar que King sobreviveu por um milagre. Detalhes bem sutis poderiam ter feito a diferença entre a vida e a morte, como cair numa posição diferente ou ter sido atingido pela minivan em um ângulo 5 centímetros diverso daquele caso. Obviamente, ele passou por uma série de cirurgias, teve a perna reconstruída com a implantação de pinos e placas de metal. Não é nem necessário mencionar a dor que ele sentiu no acidente e posteriormente durante a recuperação, incluindo as muitas sessões de fisioterapia pelas quais passou. Até aí não vamos dizer que está tudo bem, porque não está, mas não havia nada de bizarro. Foi uma fatalidade motivada por um descuido e que não foi algo feito com intenção deliberada. Mas, antes de entrar no campo bizarro da história, vamos falar a respeito do motorista. Brian Smith era um sujeito que tinha, antes desse acidente, algumas pendengas com a lei. Em mais de uma ocasião tinha sido pego dirigindo embriagado e também se metera em brigas justamente por estar sob influência do álcool. Nesse dia, para a sorte de Smith, ele não estava bêbado, o que foi um fator atenuante na elaboração de sua sentença de 6 meses de prisão. Essa pena acabou suspensa, mas ele teve a carteira de motorista apreendida pelo período de 1 ano. King, compreensivelmente injuriado, achou que a pena tinha sido muito branda. Quanto ao veículo, acabou indo a leilão, e o nosso escritor começou a pensar que alguém poderia comprar a van que atropelou o famoso Stephen King e usar como um troféu macabro ou até ganhar dinheiro com ela em exposições de extremo mau gosto, mas que costumam atrair muita gente. Estadunidenses, e não só eles, gostam desse tipo de coisa mórbida. Para evitar esse possível sensacionalismo, King comprou a minivan e declarou que iria destruí-la a golpes de taco de beisebol, numa espécie de ritual de vingança, dando a entender que faria isso porque não poderia fazer com o motorista.
Pelo menos foi assim que muita gente entendeu. Quase todo mundo, inclusive membros da família King, acharam isso meio desproporcional e até infantil, afinal o cara não fez por mal e ainda deu assistência ao acidentado. No final das contas, King desistiu dessa ideia e mandou a minivan para um ferro velho em outro estado, longe da curiosidade das pessoas. Quanto ao Brian Smith, agora vem um detalhe sinistro. Cerca de um ano depois do ocorrido, bem no dia do aniversário do escritor, Smith morreu de overdose de fentanil, medicamento extremamente viciante usado no combate à dor e que é a droga lícita que mais mata nos Estados Unidos. King deu uma declaração lamentando a morte e dizendo que foi algo ao mesmo tempo triste e irônico. Talvez fosse melhor ele ter dito apenas triste, porque dizer que foi irônico foi interpretado de várias maneiras por fãs, não fãs e pela mídia em geral. No terceiro vídeo de nossa série, vamos falar a respeito das carreiras literárias da esposa e de 2 dos 3 filhos de Stephen King. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações na opção todas. Caso queira comentar e compartilhar com os amigos, será ótimo. Obrigado por ter assistido até aqui. Até breve!